Olá pessoal, tudo certo? Eu sou a professora Case e a gente vai continuar falando sobre os compostos químicos da célula, certo? Ou composição química dos seres vivos. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho dos carboidratos, então bora lá. Em relação aos carboidratos, eles têm vários outros nomes, também podem ser chamados popularmente de açúcares, hidratos de carbono ou glicídios. Os carboidratos, eles têm várias funções no nosso corpo também, assim como os outros compostos orgânicos que a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, os carboidratos têm a principal função energética, ou seja, a primeira fonte de energia do nosso corpo é proveniente dos carboidratos. Quando a gente come um alimento, fica armazenado no nosso corpo, tá? Em formato de glicogênio, o açúcar, guardado no nosso corpo, para quando a gente precisa dessa energia, ela vai ser liberada em forma de glicose. Tá? Então, é a forma mais rápida que é liberada energia para o nosso corpo, através dos carboidratos. Outra função dos carboidratos é a função estrutural. Eles também ajudam, assim como os lipídios e proteínas, a formar o nosso corpo. Tá? Os carboidratos eles ajudam a formar, inclusive, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, tão importante para questões de informação genética, formação de proteína também. E dentre as fontes de alimento, onde é que eu encontro o carboidrato? Então, assim, tudo que tem farinha, tá? A base de farinha, massa, pão, bolo, são ricos em carboidratos, doces, chocolates, mas não só, nesses alimentos. A gente também encontra carboidrato nas frutas, nos vegetais, tá? O milho, a mandioca, a batata são riquíssimos em carboidrato, tá? Tanto que é feito o amido de milho, que é um tipo de farinha, Então, muito rico em carboidrato também. É também importante destacar que quando a gente fala em amido de milho, o amido é proveniente de vegetais, certo? É a reserva energética dos vegetais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Enquanto que a nossa reserva energética fica armazenada no formato de glicogênio. Aí a gente comenta um pouquinho com mais detalhes sobre esses polissacarídeos no decorrer da aula. Sobre os carboidratos, é importante classificar que eles têm diferentes tamanhos. E esses tamanhos, que determinam os 3 grupos de carboidrato. Então, a gente tem os carboidratos menores, conhecidos como monossacarídeos. Os carboidratos, digamos que intermediários, chamados de oligosacarídeos ou disacarídeos, que são formados pela união de dois monossacarídeos. E os polissacarídeos, como o nome já está falando, poli, são os maiores tipos de carboidrato que tem, formado pela união de vários monossacarídeos. Então, quem são os monossacarídeos? Então, o monossacarídeo é a menor parte dos carboidratos, o que a gente chama de monômero, que lá nas proteínas o monômero era o aminoácido e nos lipídios era o ácido graxo e glicerol, ou seja, a menor parte. Então, o monossacarídeo é o monômero dos carboidratos. Então, esses monossacarídeos são as menores moléculas orgânicas que tem. A sua composição química é formada de 3 até 7 carbonos. E a gente tem a nomenclatura desses monossacarídeos de acordo com a quantidade de carbono. Um monossacarídeo com 3 carbonos é chamado popularmente de triose, com 4 carbonos de tetrose, pentose com 5, hexose com 6. Desses monossacarídeos, tem 2 grupos em especiais para a gente destacar, que é o grupo das pentoses, certo? Então, açúcares com 5 carbonos, que é o caso do açúcar que vai formar o DNA e o RNA. Então, o DNA é formado por um açúcar chamado de desoxirribose e o RNA é formado por um açúcar, uma pentose, chamada de ribose. Então, a gente tem aqui a estrutura, vamos falar na próxima aula de ácidos nucleicos, um açúcar de 5 carbonos. Então, aqui, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4 e 5. Então, uma pentose, tá? Nesse exemplo aqui, a gente tem a ribose, que é o açúcar do RNA, como eu comentei. As hexoses, que são os açúcares de 6 carbonos, também são bem importantes, porque eles fazem parte da nossa alimentação. Um muito conhecido é a glicose, tá? Que é um açúcar de 6 carbonos. A frutose e a galactose também são outros exemplos de hexose que são bem importantes de lembrar. Seguindo então, pessoal, depois dos monossacarídeos, que são as menores partes dos carboidratos, é importante a gente destacar sobre os disacarídeos. Os disacarídeos, então, são glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos.
Alguns deles são bem conhecidos no nosso dia a dia, como é o caso da sacarose, né? O açúcar de cozinha que a gente usa no cafezinho, nos bolos. A sacarose é um açúcar que é formado pela união dos monossacarídeos, glicose mais frutose, certo? A frutose, como é um exemplo de monossacarídeo que eu falei anteriormente, né, é o açúcar das frutas, né, por isso que o nome frutose. Outro disacarídeo bem conhecido do nosso dia a dia é a lactose, que é o açúcar do leite, que é formado pela união da glicose com a galactose, então a união de dois monossacarídeos. É importante destacar que os disacarídeos eles são solúveis em água, certo? E outra característica importante é sobre a ligação. Assim como lá nas proteínas a gente comentou sobre ligação peptídica, que é quando liga um aminoácido em outro aminoácido, aqui a gente tem uma reação bem parecida, que é chamada de ligação glicosídica, que é entre os glicídios. E essa reação também acontece a liberação de uma molécula de água. Então, aqui a gente tem um exemplo. A glicose vai se unir com a frutose, tá? Então, esses dois monossacarídeos vão se unir. No momento que ocorre essa ligação glicosídica, ocorre a liberação de uma molécula de água. E aí a gente tem a formação da sacarose, que é um disacarídeo, certo? E por fim, os polissacarídeos, que são os maiores carboidratos que tem, né? Os polímeros, formado por muitos monossacarídeos. Então, dentre os polissacarídeos, a gente tem 4 principais. A celulose é um exemplo. A celulose, então, ele é um polissacarídeo que vai formar a parede dos vegetais, a parede das células vegetais, tanto que a celulose, né, é utilizada para a produção do papel. Então, constituição da parede celular de plantas e algas, ou seja, de células vegetais. A quitina, cuidem para não confundir com queratina. Queratina é uma proteína do cabelo, da unha, e a quitina é um carboidrato, certo? A quitina é um carboidrato, não um polissacarídeo, um carboidrato grande, que é encontrado na parede celular das células dos fungos e também encontrado no exoesqueleto dos artrópodes. O que é exoesqueleto? O exoesqueleto nada mais é do que o esqueleto externo, a muda dos artrópodes, por exemplo, dos insetos, aquela casquinha que a gente encontra muitas vezes da cigarra presa nas árvores. Então, ela é feita de açúcar, de um tipo de açúcar que é a quitina. Outros polissacarídeos bem importantes são em relação a reservas energéticas. O amido é um exemplo de reserva energética presente nos vegetais, certo? Então, os vegetais fazem fotossíntese, produzem glicose, armazenam glicose e a união dessas várias moléculas de glicose forma o amido, que é a reserva do vegetal. E o glicogênio, tá? Que o próprio nome também ajuda a lembrar, glico de glicose, é a reserva dos animais e também dos fungos. Então, no caso, quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente não morre logo em seguida, tá? O corpo aguenta, porque a gente tem açúcar guardado em formato de glicogênio. Aonde que fica esse açúcar? Esse açúcar fica guardado no nosso corpo, principalmente nos músculos e no fígado. Então, em caso de necessidade, né, o fígado ou os músculos vão liberar esse glicogênio em formato de glicose, que é uma molécula extremamente energética para o nosso corpo. Importante destacar que os polissacarídeos eles são insolúveis em água, o que difere do disacarídeo, que era solúvel em água. E uma característica importante de lembrar em relação à celulose, tá? Nós, humanos, nós não temos uma enzima chamada celulase, que é a enzima que quebra a celulose, certo? Então, o que acontece? A gente, quando come vegetal, então não aproveita nada? Não é por aí, tá? A gente aproveita muitas coisas, vitaminas, sais minerais, carboidratos, mas a gente não aproveita a celulose, porque o nosso corpo não consegue quebrar essa celulose. Por isso que quando a gente come milho, sai inteiro o milho no cocô. Fato esse que comprova, né, que a celulose não é inteiro, não, né, um pedacinho do milho sai no cocô. O mesmo caso acontece para alguns indivíduos, aí varia de ser para ser, de às vezes encontrar uns pedacinhos de salada, de couve, de alface também junto, né, no cocô. Porque a celulose ela não é digerida. Diferente do que acontece em animais herbívoros, tipo a vaca, o coelho. Eles têm a celulase, então eles têm enzima, em que ocorre a digestão de fato da celulose no corpo deles. E por fim, uma curiosidade, né? Como a gente falou de carboidrato, eu resolvi falar um pouquinho sobre a dieta low carb, que né, é relativamente famosinha na mídia. O que é essa dieta low carb? A dieta low carb é uma dieta que low, né, do inglês, vem de baixo carboidrato.
É uma dieta em que a pessoa, ela come pouquíssimo carboidrato, tá? Não é que ela não come, ela come, mas em pequenas quantidades. Ela tira da sua alimentação carboidratos como arroz, massa, tudo que tem farinha, a maior parte das farinhas, né? Tem algumas farinhas em que tem um baixo teor de carboidrato e é permitido. Então, ela é uma dieta basicamente proteica, tá? Ela tem bastante proteína, bastante carne, ovo, leite. Tem também gordura, a pessoa pode comer à vontade, entre aspas, né? Pode comer gordura e vegetais, frutas, mas ela tira os carboidratos mais complexos, os carboidratos que têm maior quantidade de açúcar em si, né? Por que ela faz isso, né? As pessoas que entram nessas dietas, no momento em que tu não tem a primeira fonte energética do teu corpo, que é carboidrato, o teu corpo começa a utilizar a segunda fonte energética, que são os lipídios. Então, tu começa a consumir gordura do teu corpo. Por isso que ela é uma dieta que dá resultados rápidos, tá? Porque tu abdica, tira a principal fonte energética e acaba utilizando a segunda fonte, que é a gordura, que é mais difícil, né, do teu corpo acessar. Alguns casos dessas dietas são bem restritivas e não é aconselhado, né, manter por um período muito longo, justamente porque às vezes, né, falta alguns nutrientes para o corpo. Mas essa, então, é a dieta low carb bem famosinha, né, na mídia. Certo, pessoal? Com isso, a gente fecha mais uma aula de substâncias orgânicas com um grupo de carboidratos. Até mais. Beijo!